CEO perde tudo em 10 segundos por ignorar o menino que poderia salvar a empresa. Era uma vez um escritório no alto de um arranha-céu em São Paulo, onde a tensão pairava como um cheiro de fumaça. Arthur, o CEO da Novatec, estava diante da equipe, olhos arregalados e expressão impassível. Ele havia construído aquele império, mas agora via tudo desmoronar. A crise financeira, um monstro voraz, roía suas esperanças e seus investimentos. Cada dia mais claro, a empresa estava à beira do colapso. E no canto da sala, em meio ao caos, estava Lucas, o estagiário. Um garoto de 19 anos, com ideias brilhantes, como estrelas em uma noite escura. Ele sabia que tinha algo valioso a oferecer. Sua proposta era simples, mas revolucionária. Aquele algoritmo que ele vinha desenvolvendo como um projeto paralelo poderia mudar a forma como a Novatec atuava no mercado. Mas ninguém ouvia. Arthur estava sedento por soluções que parecessem imensas, como ele, e ignorava o jovem que poderia fazer a diferença. Desculpe, Lucas, mas não temos tempo para suas ideias mirabolantes. Arthur disparou com um ar de desprezo. Enquanto isso, a pressão aumentava exponencialmente. Os sussurros na equipe eram altos e a ansiedade pairava como um indesejado hóspede. 8 segundos. O calor do momento intensificava-se. Arthur continuava a se recusar a escutar seu estagiário. Um por um. Ele tossia como um leão encurralado, guardando suas inseguranças dentro de um manto de arrogância. O medo da mudança abalava sua segurança. Um eco de um passado obscuro que o fazia temer as novas gerações. Seria que seu próprio pai, um homem que nunca lhe credibilizou, influenciara essa nega de ouvir a juventude? 9 segundos! Lucas, no fundo, acreditava que poderia salvá-los. Uma ideia audaciosa brotou em sua mente. E ao perceber que sabia mais sobre a Novatec do que deveria, lembrou-se das conversas clandestinas que ouvira. Havia corrupção envolvida, vestígios de um esquema que podiam ser o verdadeiro câncer da empresa. Sussurros que estavam atordoados em seu coração. Chantagear Arthur era uma ideia perigosa, mas necessária. Diga a ele, ouça o que tô falando. Ele se agitou por dentro. A angustiante decisão que surgia em sua mente era acompanhada por um nó na garganta. Ao mesmo tempo, ele desejava agir, mas temia a carga que trouxe consigo. A lista de pessoas envolvidas parecia infinita, mas a verdade pesava mais. Se ele confrontasse Arthur com essas informações, poderia fazer com que se unissem em busca do verdadeiro culpado. Ou era apenas a sua chance de vingança? De repente, o telefone de Arthur vibrou na mesa. Um som que soou como um sino fúnebre. Ele atendeu. A voz do investidor ressoava com um tom ameaçador. Arthur, se você não resolver isso até amanhã, a Novatec não terá mais chance. E se eu souber de mais alguma coisa que envolva a vida de seu estagiário, não hesitarei em agir. A janela da esperança se fechava rapidamente. 19 segundos. A pequena sala se tornara um campo de batalha silencioso. Mente de um jovem contra o orgulho de um CEO. E a vida
A mãe de Lucas estava agora em risco. Um dilema moral. Lua de um lado, poço em outro. A incerteza se transformava num grito ensurdecedor. E ninguém sabia qual seria o próximo passo, mergulhando todos em uma ansiedade palpável do que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? 19 segundos. O silêncio da sala era esmagador. Lucas sentiu o peso de todas as expectativas em seus ombros. A vida de sua mãe estava em jogo e ele sabia que a única saída era falar com Arthur. Mas o medo de como o CEO reagiria o paralisava. Enquanto pensava nisso, outro barulho interrompeu o ambiente já carregado de tensão. A porta do escritório se abriu abruptamente, fazendo todos se virarem. Era Carla, a diretora de finanças, com uma expressão pálida que não combinava com seu habitual ar confiante. Arthur, você precisa ver isso! Agora! Sua voz tremia. O som de sua respiração rápida ecoava enquanto ela se aproximava da mesa. Seus olhos grandes e assombrados fixos na tela do computador de Arthur. O CEO se virou, a atenção desviada de Lucas. O que está acontecendo, Carla? Ele perguntou, a frustração transparecendo. Believe me, você precisa ver isso, respondeu ela. Sua voz baixa, mas carregada de urgência. Com um trêmulo dedo, ela clicou no botão de play de um vídeo na tela. A imagem queimou em cores vibrantes e a sala ficou em êxtase. Era uma gravação secreta. Lucas não conseguia acreditar no que via. Arthur em uma conversa comprometedora com um pequeno grupo de investidores, trocando informações sujas sobre a empresa. Conversas sobre manipulação de dados, transferências obscuras e, no meio de tudo, um nome que fez o coração de Lucas disparar. O nome da sua mãe. Mãe, por que ela está aqui? Um nó se formou em sua garganta, um impulso agonizante de desespero. Seus olhos se fixaram em Arthur, que estava branco como a neve. Você sabia? Ele perguntou, a voz um sopro. Arthur imediatamente negou, mas não conseguiu esconder a verdade. As palavras de Carla se tornaram mais diretas. Arthur, você está em apuros. É tudo isso que a Novatec se tornou? O que você está tramando? A sala ficou em silêncio. Tensão, medo, terror. O clima era pesado demais para suportar. Lucas nunca soube que a sombra da corrupção era tão próxima, tão real. E agora, a verdade estourava como um balão diante deles. Arthur, em um acesso de pânico, agarrou a mesa. Isso não é o que parece. Essa gravação é uma farsa. Farsa? Carla gritou, seu rosto vermelho de raiva. Você realmente acha que teremos medo de você agora? Isso é desespero, Arthur. Você levará todos nós para o fundo com você. Um sussurro percorreu a sala enquanto a equipe começava a compreender a gravidade da situação. O estagiário e o CEO
estavam em lados opostos de uma linha que nunca imaginaram cruzar. O olhar de Lucas era um mar de confusão e dor. Ele não sabia o que fazer. O que significava tudo isso para sua mãe? A lealdade estava prestes a ser testada. E então, um novo som. Um alerta do celular de Arthur. Desesperado, ele leu a mensagem. Uma gota de suor escorreu pela sua bochecha quando ele levantou a cabeça. Precisamos ir a um lugar seguro. Agora! Sua voz era de medo real agora. Mas entendê-lo seria confiar em um traiçoeiro. O que está acontecendo? Lucas gritou, seu tom tomando um novo significado. Ele sentiu seu corpo tremer. Estou farto de mentiras. Eu preciso saber a verdade sobre minha mãe. O queixo de Arthur caiu quando Lucas gritou. As palavras cortaram a atmosfera como uma faca. Todos olhavam, torcendo a consciência do momento. Onde a confiança era meramente uma lembrança. E algo se quebrou. O que viria agora? Uma chuva de revelações. Uma guerra silenciosa, mas pronta para explodir. Agora a sala estava dividida, com segredos se acumulando como nuvens de tempestade. A última coisa que Lucas viu foi Arthur respirando pesadamente, que suas próprias escolhas pesando sobre ele. E como os segundos se esgotaram, a sensação de que tudo estava prestes a mudar invadiu o ar. Uma batalha começava. O que todos esqueceram ou evitaram se lembrar é que algumas verdades arrasam vidas. E Lucas estava prestes a descobrir que a linha entre o bem e o mal é mais fina do que ele poderia imaginar. O que mais poderia estar escondido nas sombras da Novatec? De repente, o ambiente se transformou. O olhar de todos estava fixo em Arthur e Lucas. A tensão era palpável. Cada respiração parecia carregar um peso emocional. Lado a lado estavam o passado e o futuro de uma empresa prestes a desmoronar, quando um novo som cortou o silêncio como uma lâmina. Afiada! O celular de Carla vibrou. E sem pensar, ela olhou para a tela. O que ela viu fez seu rosto mudar de cor. Meu Deus! Sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. Arthur, nervoso, se virou para Carla. O que foi? É uma mensagem de uma fonte anônima. Ela disse, a expressão de horror estampada em seu rosto. Diz que você está em apuros. Que há provas sobre o que você fez. Um frio percorreu a sala. Lucas sentiu seu coração acelerar. Mas o que mais chocou foi o que Carla revelou a seguir. Diz aqui que eles têm uma gravação. Não só sobre você, mas sobre a sua mãe, Lucas. Lucas congelou. Sua mente rodava, tentando conectar as peças. O que você está dizendo? Ele quase gritava, a confusão injetada de desespero. O que minha mãe tem a ver com tudo isso? Ela é parte disso. Ela está envolvida em algo muito maior. Carla disparou. Sua voz agora um misto de ansiedade e raiva. Ela nunca saiu da Novatec. Não foi demitida. E a verdade é que você não é apenas um estagiário, Lucas. Você é filho de alguém que tem uma posição de poder na empresa. Ouvindo isso, o mundo de Lucas desmoronou. Ele sempre achou que não fazia parte do jogo, que era um mero espectador. Mas a realidade era diferente. Ele era apenas um peão numa partida onde todos parecem ter suas próprias agendas. Quem é minha mãe? Ele murmurou. Cada palavra uma explosão de confusão. Os olhos de Arthur
Arthur se estreitaram. Não! Isso não! Como você? O pânico no rosto do CEO era visível. Ele estava perdendo o controle. E enquanto todos observavam, um novo alarme soou. O de um rastreador no celular de Carla. 2 homens entraram abruptamente na sala, uniformizados e carregando pranchetas. Estamos aqui para prender o Sr. Arthur, um deles anunciou com uma voz firme e fria. A Novatec está sob investigação federal, corrompida até o núcleo. Os murmúrios se espalharam. A sala estava em alvoroço, mas Lucas ficou paralisado. Ele olhou fixamente para Arthur, que se tornava uma sombra de si mesmo, mais pálido do que nunca. O choque parecia expandir-se como um eco. Assim que os homens se aproximaram, um deles lançou um olhar penetrante para Lucas. Você, garoto, é parte disso, ele disse. E Lucas, pela primeira vez, sentiu o peso de suas origens. Não só por ser filho de quem é, mas por estar a par de segredos que vamos expor. Segredos? O que você sabe? Ele perguntou, a voz carregada de desafio. O homem sorriu, um sorriso triste e cínico. Sabe o que faz? Acha que tudo isso é por acaso? Seu nome é um dos mais citados em documentos que encontramos. Agora temos um dilema: sair com um herdeiro e deixar tudo para trás, ou expor quem você realmente é. A palavra herdeiro pairou no ar. Uma revelação poderosa. O que Lucas pensou que era apenas uma luta pela sobrevivência, agora se transformava em uma batalha pelo seu verdadeiro legado. Arthur tentava protestar, mas as palavras dele se perderam no desespero. Lucas se virou para os homens. Minhas manos estão limpas. Eu apenas queria ajudar. Ajuda ou não, a verdade pode ser mais devastadora do que você imagina, garoto. O agente respondió enquanto os olhos de Lucas se arregalaban en un misto de pavor y horror. Él percibió que no sabía nada sobre su madre y poco sobre sí mismo. Y con el último aviso, los agentes avanzaron, prontos para llevar a Arthur. Lucro, traición, legado, todo giraba alrededor de él, y más una vez Ushon parecía escorregar debajo de sus pies. ¿O qué más estaba escondido en las sombras da Novatec? A sala estaba prestes a explodir en caos, y Lucas estaba no centro de la tempestade, sem saber a que se agarrar. E enquanto tudo começava a desmoronar, ele se deu conta. Não era apenas uma luta por sua família, mas pela verdade que poderia transformar seu mundo. E a conexão com sua mãe, agora, era mais do que nunca um mistério a ser desvendado. Lucas estava paralisado, tentando processar tudo. O peso das palavras de Carla ainda ecoava em sua mente. Sua mãe envolvida em tudo isso? Como? O pânico aumentava, enquanto os agentes se aproximavam de Arthur. Se via cercado pelo desespero. Era um momento tenso, quase palpável. Precisamos agir agora, um dos agentes informou. A sala virou uma tempestade. O nervosismo e os murmúrios da equipe cresciam. Todos estavam atordoados. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso. Cada respiração, um esforço. Então, de repente, o celular de Lucas vibrou em seu bolso. Uma mensagem. Ele hesitou, mas rapidamente olhou. A tela ficou iluminada. Uma notificação anônima. Com as mãos trêmulas, ele a abriu. Aqui está a verdadeira história sobre sua mãe. A verdade que você nunca quis ouvir. Os olhos dele se arregalaram. O coração acelerou. Um nó na garganta.
Ele leu rapidamente, engolindo cada palavra. Ela está em perigo, e você, Lucas, está no centro disso. Você não é apenas um estagiário. Você é o herdeiro que eles precisam para acabar com Arthur e toda a corrupção. O impacto foi como um soco na barriga. Herdeiro! Ele não sabia nada sobre isso. Olhou para Arthur, que estava lutando para manter o controle. O que isso significa? Ele gritou. Sua voz não escondia a mistura de medo e raiva. Arthur estava em pânico. Lucas, não acredito que você leu isso. Você não deve se envolver. Mas sua voz soava vazia, como se as palavras fossem apenas uma tentativa desesperada de tirar Lucas do caminho. Envolver-me? Você está me dizendo que eu sou parte disso e você não me contou nada? A raiva borbulhava dentro dele. O que mais ele não sabia? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Mas o que mais faltava? Lucas, você precisa escutar. Arthur começou. Um dos agentes interrompeu. Chega! Você tem algo a dizer! O olhar deles era intenso. Carlos fitou Lucas, o desgosto e a tristeza repletos em seu olhar. O ambiente ficou tenso novamente. Ninguém se movia. E então, a sala inteira tremeu. Um estrondo! A porta entrou em estilhaços quando homens encapuzados invadiram. Armados, gritando ordens, atirando para o alto. Ninguém se mexa! Uivos de gritos, tiros sendo disparados. A equipe entrou em pânico. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. A adrenalina correndo. Saia do caminho! Um dos encapuzados se direcionou a Arthur, que, atordoado, não reagiu. Lucas, no entanto, pulou na frente de Arthur. Não! Gritou, sua mente funcionando em alta velocidade. Ele não sabia se o que estava acontecendo era uma operação da polícia ou um ataque. Tudo era um borrão, mas um dos encapuzados olhou para Lucas e um sorriso triste apareceu em seu rosto. Lucas, você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Sua mãe é mais do que você imagina. E você, meu amigo, é o próximo em linha. Ele ergueu a arma em direção a Arthur. No instante em que tudo pareceu explodir, Lucas soltou um grito. Não, não! O que você quer? Ele estava apavorado. Os homens encapuzados riram. Um som frio que cortava a tensão. O que queremos, garoto? É a verdade. A verdade que a Novatec esconde. Um legado que você está prestes a herdar. Só que irá custar mais do que você pode imaginar. O mundo parecia girar. Os olhos de Lucas se encontraram com Arthur. Um universo de perguntas sem respostas. O que significava tudo isso? Ele era o herdeiro. Mas de quê? E sua mãe? Como ela estava? Envolvida? As sombras da Novatec estavam envoltas em segredos mais profundos do que poderia imaginar. Enquanto as ameaças pairavam no ar, uma nova percepção começou a surgir, mais ameaçadora e intensa. O pavio da história que Lucas conhecia estava prestes a se apagar, e só restava escapar. Mas a pergunta permanecia: quem ele realmente era? E o que isso significava para o seu destino? A verdade estava desembaraçando um emaranhado de mistérios. E tudo o que Lucas sabia poderia acabar em um instante. Enquanto Lucas estava paralisado, um dos encapuzados olhou diretamente para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. O homem girou a arma em sua mão. Você é um peão nesse jogo, garoto, mas vai descobrir sua verdadeira natureza em breve.
Sua mãe, ela, sempre teve um papel. Agora você vai herdar isso. Lucas estava confuso. O que isso significava? A mente dele girava, tentando entender. E quando ele abrir a boca para perguntar, tudo mudou em um piscar de olhos. Um forte estrondo ecoou pela sala. A parede ao fundo explodiu em uma nuvem de poeira e detritos. O som foi ensurdecedor. Todo mundo virou-se, pegos de surpresa. Aqueles que estavam em pânico começaram a gritar e a se agachar. Lucas sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsando em suas veias. O que estava acontecendo? Outro grupo invadiu a sala. Mas esses homens não estavam encapuzados. Usavam terno e carregavam a mesma determinação que os agentes federais. Era uma força-tarefa, mas em vez de uma missão de captura, pareciam prontos para a batalha. Detenção imediata! Um deles gritou, avançando, enquanto as armas eram apontadas em direção aos encapuzados. Todos no chão! Mas os encapuzados reagiram rapidamente, atirando alguns disparos. O som dos tiros ecoou. Uma chuva de balas se seguiu. Lucas se jogou ao chão, buscando abrigo atrás de uma mesa, o coração palpitando. Tudo isso era surreal. Ele olhou para Arthur, que estava tão paralisado quanto ele. Lucas, vamos! Arthur gritou, ganhando coragem. Ele estava cercado por terrores, mas sua voz tinha um toque de urgência. Eles precisavam fugir. Mas antes que pudessem se mover, uma nova explosão soou e a porta se abriu novamente. Um terceiro grupo irrompeu. Eram jornalistas com câmeras, acompanhados de um repórter famoso. Arthur, o que está acontecendo aqui? O repórter gritou, a câmera focando no CEO. As pessoas precisam saber a verdade. A confusão era geral. As câmeras giravam para todos os lados, capturando a cena caótica. Enquanto as forças de segurança retiravam alguns dos encapuzados, Lucas se sentiu atordoado. A verdade estava começando a se desenrolar, mas ele estava perdido em meio a tudo isso. Apenas quando a poeira começou a assentar, Lucas percebeu algo. Entre os homens que foram capturados, um deles estava sendo levado, mas não eram estranhos. Ele conhecia aquele rosto. Era o tio de Lucas, o irmão de sua mãe, que tinha desaparecido há tantos anos. Felipe! Lucas gritou, a incredulidade tomando conta dele. Era como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. O que você está fazendo? Aqui? Felipe virou-se, os olhos arregalados de surpresa e dor. Lucas, você precisa entender. Sua mãe está em perigo. Eles vieram para te pegar. Mais do que você sabe. O que Arthur não contou a você é que a conexão de tudo que ele julgava saber implodiu. E Lucas se viu no meio de uma tempestade sem fim. Era uma revelação devastadora. Ele não era apenas um estagiário. Ele era parte de algo muito maior. O que mais Felipe estava prestes a dizer? A urgência do momento tornou-se uma sombra que pairava sobre todos ali. Arthur e o repórter estavam ocupados tentando controlar a situação. Mas Lucas e Felipe se encontraram no meio de um turbilhão de verdades não ditas. Lucas, Felipe implorou. Mas antes que pudesse falar, um grito cortou o ar. Um dos encapuzados, que parecia ter se libertado do aperto das forças de segurança, atirou. A cena se transformou em um verdadeiro caos. Gritos, tiros e pessoas se jogando ao chão. O que estava acontecendo? O tempo congelou. Lucas olhou para
todos os lados, a vida e a morte parecendo flutuar no ar. Ele não sabia se deveria correr em direção a Felipe, se deveria ficar com Arthur, ou se estava prestes a perder tudo. E no meio daquela histeria, uma sensação de desespero profundo tomou conta de sua alma. O que estava em jogo não era apenas a empresa, mas sua própria família. A verdade, rapidamente, transformou-se em uma armadilha mortal. E como um relâmpago, Lucas percebeu. Alguém estava manipulando tudo isso. Mas quem? E qual era o verdadeiro papel de sua mãe nessa história? E no coração da batalha, uma pergunta ressoava. Até onde essa busca pela verdade o levaria? Lucas estava paralisado, tentando processar tudo. O peso das palavras de Carla ainda ecoava em sua mente. Sua mãe envolvida em tudo isso. Como? O pânico aumentava enquanto os agentes se aproximavam de Arthur, que se via cercado pelo desespero. Era um momento tenso, quase palpável. Precisamos agir agora, um dos agentes informou. A sala virou uma tempestade. O nervosismo e os murmúrios da equipe cresciam. Todos estavam atordoados. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso. Cada respiração um esforço. Então, de repente, o celular de Lucas vibrou em seu bolso. Uma mensagem. Ele hesitou, mas rapidamente olhou. A tela ficou iluminada. Uma notificação anônima. Com as mãos trêmulas, ele a abriu. Aqui está a verdadeira história sobre sua mãe. A verdade que você nunca quis ouvir. Os olhos dele se arregalaram. O coração acelerou, um nó na garganta. Ele leu rapidamente, engolindo cada palavra. Ela está em perigo. E você, Lucas, está no centro disso. Você não é apenas um estagiário. Você é o herdeiro que eles precisam para acabar com Arthur e toda a corrupção. O impacto foi como um soco na barriga. Herdeiro? Ele não sabia nada sobre isso. Olhou para Arthur, que estava lutando para manter o controle. O que isso significa? Ele gritou. Sua voz não escondia a mistura de medo e raiva. Arthur estava em pânico. Lucas, não acredito que você leu isso. Você não deve se envolver. Mas sua voz soava vazia, como se as palavras fossem apenas uma tentativa desesperada de tirar Lucas do caminho. Envolver-me? Você está me dizendo que eu sou parte disso e você não me contou nada? A raiva borbulhava dentro dele. O que mais ele não sabia? As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Mas o que mais faltava? Lucas, você precisa escutar. Arthur começou. Um dos agentes interrompeu. Chega! Você tem algo a dizer. O olhar deles era intenso. Lucas fitou Arthur. A confusão e a angústia estampadas em seu rosto. O ambiente ficou tenso novamente. Ninguém se movia. E então, a sala inteira tremeu. Um estrondo. A parede ao fundo explodiu em uma nuvem de poeira e detritos. O som foi ensurdecedor. Todo mundo virou-se, pegos de surpresa. Aqueles que estavam em pânico começaram a gritar e a se agachar. Lucas sentiu seu coração disparar, a adrenalina pulsando em suas veias. O que estava acontecendo? Outro grupo invadiu a sala, mas esses homens não estavam encapuzados. Usavam terno e carregavam a mesma determinação que os agentes federais. Era uma força-tarefa, mas em vez de uma missão de captura, pareciam prontos para a batalha. Detenção imediata! Um deles gritou, avançando, enquanto as armas eram apontadas em direção aos encapuzados. Todos no chão! Mas os encapuzados reagiram rapidamente, atirando alguns disparos. O som dos tiros ecoou. Uma chuva de balas se seguiu. Lucas se jogou ao chão.
buscando abrigo atrás de uma mesa, o coração palpitando. Tudo isso era surreal. Ele olhou para Arthur, que estava tão paralisado quanto ele. Lucas, vamos! Arthur gritou, ganhando coragem. Ele estava cercado por terrores, mas sua voz tinha um toque de urgência. Eles precisavam fugir, mas antes que pudessem se mover, uma nova explosão soou, e a porta se abriu novamente. Um terceiro grupo irrompeu. Eram jornalistas com câmeras, acompanhados de um repórter famoso. Arthur, e que está acontecendo aqui? O repórter gritou, a câmera focando no CEO. As pessoas precisam saber a verdade. A confusão era geral. As câmeras giravam para todos os lados, capturando a cena caótica, enquanto as forças de segurança retiravam alguns dos encapuzados. Lucas se sentiu atordoado. A verdade estava começando a se desenrolar, mas ele estava perdido em meio a tudo isso. Apenas quando a poeira começou a assentar, Lucas percebeu algo. Entre os homens que foram capturados, um deles estava sendo levado. Mas não era o estranho. Ele conhecia aquele rosto. Era o tio de Lucas, o irmão de sua mãe, que tinha desaparecido há tantos anos. Felipe? Lucas gritou, a incredulidade tomando conta dele. Era como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. O que você está fazendo aqui? Felipe virou-se, os olhos arregalados de surpresa e dor. Lucas, você precisa entender. Sua mãe está em perigo. Eles vieram para te pegar. Mais do que você sabe. O que Arthur não contou a você é que ela... A conexão de... Tudo o que ele julgava saber implodiu. E Lucas se viu no meio de uma tempestade sem fim. Era uma revelação devastadora. Ele não era apenas um estagiário. Ele era parte de algo muito maior. O que mais Felipe estava prestes a dizer? A urgência do momento tornou-se uma sombra que pairava sobre todos ali. Arthur e o repórter estavam ocupados tentando controlar a situação. Mas Lucas e Felipe se encontraram no meio de um turbilhão de verdades não ditas. Ela, Lucas. Felipe implorou. Mas antes que pudesse falar, um grito cortou o ar. Um dos encapuzados, que parecia ter se libertado do aperto das forças de segurança, atirou. A cena se transformou em um verdadeiro caos. Gritos, tiros e pessoas se jogando ao chão. O que estava acontecendo? O tempo congelou. Lucas olhou para todos os lados, a vida e a morte parecendo flutuar no ar. Ele não sabia se deveria correr em direção a Felipe, se deveria ficar com Arthur ou se estava prestes a perder tudo. E no meio daquela histeria, uma sensação de desespero profundo tomou conta de sua alma. E então, sem aviso, algo incrível ocorreu. A figura de um homem emergiu entre a nuvem de poeira. Era sua mãe. Ela estava ali, com um olhar determinado, e se jogou entre os agentes e os encapuzados. Arem! Ela gritou, sua voz penetrante e cheia de autoridade. Eu sou a chave para tudo isso. A tensão na sala explodiu. Lucas ficou sem palavras. Sua mãe? Depois de tanto tempo, ela estava ali. E tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida e o papel de sua mãe desmoronou instantaneamente. Ela sabia sobre os esquemas, sobre a corrupção. Ela estava no meio de tudo. Mas por quê? O que mais ela havia escondido? Enquanto ele tentava entender, os olhares do repórter e dos agentes mudaram, agora voltados para ela. Você está envolvida nisso? O choque era palpável no ar. Lucas sentiu seu estômago revirar. Não era apenas a verdade sobre sua mãe que estava prestes a ser revelada. Era o que tudo isso significava para ele. O mundo que pensava conhecer agora parecia um labirinto de mentiras
e traições. E no fundo, uma nova cortina de mistério se levantava, revelando que a história deles estava muito longe do fim. O que mais estava escondido nas sombras da Nova Tech? Lucas mal podia imaginar. Lucas estava ali, paralisado, enquanto sua mãe, em pé entre os dois grupos que brigavam, encarava os encapuzados como se estivesse desafiando um destino sombrio. O clima estava denso. Cada respiro era um teste de coragem. Ele queria correr até ela e perguntar tudo, mas as palavras simplesmente não saíam. Esta mulher, que desaparecera da sua vida, estava agora no meio de uma batalha e ele não entendia nada. Você não pode fazer isso, Lucas! Sua mãe não deveria estar aqui! Arthur gritou, sua voz embargada de pânico. Mas Lucas estava concentrado em sua mãe, que segurava um passado secreto nas mãos. Ele não sabia se deveria sentir alívio ou terror. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você está bem? O medo reverberava na sua voz. Ela não desviou o olhar. Sua expressão estava firme, mas havia uma tristeza profunda nos olhos dela, como se carregasse o peso do mundo. Lucas, escute. O que você não sabe é mais complicado do que tensa. Ela respondeu, mas a voz estava quase sufocada pela tensão que preenchia o ar. Os encapuzados estavam recuando, mas ainda pareciam prontos para atacar a qualquer momento. E então? Em um instante, tudo mudou. O celular dela vibrou em um rugido de alerta. Assustada, ela puxou o aparelho do bolso e olhou para a tela. Os olhos dela se arregalaram. Não, não pode ser, ela murmurou, enquanto a expressão dela se transformava em um misto de horror e reconhecimento. Mãe, o que está acontecendo? Lucas gritou, seu coração pulando na garganta. Mas, antes que ela pudesse responder, um ruído ensurdecedor cortou a sala. E a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados entrou correndo. Eles não eram policiais, mas mercenários, com um olhar de determinação, como se buscassem algo mais do que apenas uma captura. Saia da frente! Um deles gritou, logo mirando diretamente na direção de sua mãe. A sala inteira tremeu e os ânimos se acirraram. O que estava acontecendo? Era um jogo de poder agora? Não! Você não vai machucar ela! Lucas gritou, fazendo um movimento instintivo para proteger sua mãe. Mas foi aí que as verdadeiras revelações começaram a aparecer. Aquele homem que liderava o grupo não era apenas um qualquer. Lucas, não é verdade, ele é seu pai, disse a mãe, a voz trêmula e cheia de desespero. Uma onda de choque percorreu o corpo de Lucas. Pai, ele nunca soube. Você estava vivo o tempo todo? Ele se sentiu girar em um mundo de incertezas e confusões. Este homem era um desconhecido e, ao mesmo tempo, tudo o que ele não sabia que precisava. Não podemos ficar aqui! A mãe gritou, a urgência agora dominando. O grupo de mercenários começou a avançar. Lucas se virou para ver a expressão de Arthur. Ele estava paralisado. Eles não podem saber a verdade sobre nós, ele murmurou. Mas a afirmação soava vazia e sem sentido agora. Ele estava encurralado entre dois mundos. Mas, naquela fração de segundo, tudo se desnudava. Os encapuçados, a luta pela Nova Tech, seu papel de herdeiro. Tudo isso era uma teia que seu pai e mãe haviam tecido. Uma manipulação imensa em cima dele. Que mais estava escondido? Quem mais sabia? E a vida que Lucas achava que tinha estava prestes a se desfazer em fumaça. Você é parte desse conflito, Lucas, seu pai disse,
A voz profunda. Ainda há tempo. Escolha o seu lado. Escolher? Eu não posso escolher nada! Lucas gritou, enquanto a sala se transformava em um campo de batalha. Em meio ao caos, ele sentiu que a única coisa que ele realmente queria era a verdade. E no centro deste turbilhão, as perguntas dele levariam a respostas ainda mais devastadoras. Estava claro que o destino de Lucas estava entrelaçado com segredos, traições e uma herança que ele nunca quis. O que mais sua família escondia? E ao que ele realmente pertencia? Lucas estava ali, paralisado, enquanto sua mãe, em pé entre os dois grupos que brigavam, encarava os encapuzados como se estivessem desafiando um destino sombrio. O clima estava tenso. Cada respiro era um teste de coragem. Ele queria correr até ela e perguntar tudo, mas as palavras simplesmente não saíam. Esta mulher, que desaparecera da sua vida, estava agora no meio de uma batalha e ele não entendia nada. Você não pode fazer isso, Lucas! Sua mãe não deveria estar aqui! Arthur gritou, sua voz embargada de pânico. Mas Lucas estava concentrado em sua mãe, que segurava um passado secreto nas mãos. Ele não sabia se deveria sentir alívio ou terror. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você está bem? O medo reverberava na sua voz. Ela não desviou o olhar. Sua expressão estava firme, mas havia uma tristeza profunda nos olhos dela, como se carregasse o peso do mundo. Lucas, escute! O que você não sabe é mais complicado do que pensa. Ela respondeu, mas a voz estava quase sufocada pela tensão que preenchia o ar. Os encapuzados estavam recuando, mas ainda pareciam prontos para atacar a qualquer momento. E então, em um instante, tudo mudou. O celular dela vibrou em um rugido de alerta. Assustada, ela puxou o aparelho do bolso e olhou para a tela. Os olhos dela se arregalaram. Não, não pode ser, ela murmurou, enquanto a expressão dela se transformava em um misto de horror e reconhecimento. Mãe, o que está acontecendo? Lucas gritou, sua coração pulando na garganta. Mas, antes que ela pudesse responder, um ruído ensurdecedor cortou a sala. E a porta se abriu como um estrondo. Um grupo de homens armados entrou correndo. Eles não eram policiais, mas mercenários, com um olhar de determinação, como se buscassem algo mais do que apenas uma captura. Saia da frente! Um deles gritou, logo mirando diretamente na direção de sua mãe. A sala inteira tremeu e os ânimos se acirraram. O que estava acontecendo? Era um jogo de poder agora? Não, você não vai machucar ela! Lucas gritou, fazendo um movimento instintivo para proteger sua mãe. Mas foi aí que as verdadeiras revelações começaram a aparecer. Aquele homem que liderava o grupo não era apenas um qualquer. Lucas, não é verdade! Ele é seu pai! Disse a mãe, a voz trêmula e cheia de desespero. Uma onda de choque percorreu o corpo de Lucas. Pai? Ele nunca soube! Você estava vivo o tempo todo? Ele se sentiu girar em um mundo de incertezas e confusões. Este homem era um desconhecido. E, ao mesmo tempo, tudo o que ele não sabia que precisava. Não podemos ficar aqui! A mãe gritou. A urgência agora dominando. O grupo de mercenários começou a avançar. Lucas se virou para ver a expressão de Arthur. Ele estava paralisado. Eles não podem saber a verdade sobre nós, ele murmurou. Mas a afirmação soava vazia e sem sentido agora. Ele estava encurralado entre dois mundos.
Mas naquela fração de segundo, tudo se desnudava. Os encapuzados, a luta pela Nova Tech, seu papel de herdeiro. Tudo isso era uma teia que seu pai e mãe haviam tecido. Uma manipulação imensa em cima dele. O que mais estava escondido? Quem mais sabia? E a vida que Lucas achava que tinha estava prestes a se desfazer em fumaça. Você é parte desse conflito, Lucas. Seu pai disse, a voz profunda. Ainda há tempo. Escolha o seu lado. Escolher? Eu não posso escolher nada! Lucas gritou, enquanto a sala se transformava em um campo de batalha. Em meio ao caos, ele sentiu que a única coisa que ele realmente queria era a verdade. E no centro deste turbilhão, as perguntas dele levariam a respostas ainda mais devastadoras. Estava claro que o destino de Lucas estava entrelaçado com segredos, traições e uma herança que ele nunca quis. O que mais sua família escondia e ao que ele realmente pertencia. Nesse momento catártico, em meio aos gritos e tiros, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A explosão de um carro próximo, que detonou em chamas, iluminando a cena em uma luz vermelha e trágica. A atmosfera se transformou em pânico total. Fragmentos de vidro e metal voaram pelo ambiente, mergulhando todos em uma nuvem de caos. Lucas sentiu o vento do impacto e se jogou para o lado. O corpo dele colidiu com o chão e a dor se espalhou por seu braço. Ao levantar os olhos, viu que sua mãe estava caída, envolta em fumaça e escombros. O coração dele disparou com a visão. "Mãe!" ele gritou, seu peito apertando com uma dor aguda. Mas nesse instante, o estigma revelador surgia. Um homem entre as sombras, conhecido apenas por Lucas, emergia de detrás do caos. Era um antigo amigo da família. O olhar dele transmitia uma gravidade que congelou o tempo. "Lucas, eu tenho algo a te contar sobre sua mãe. E tudo isso não está como parece." Em um segundo, o chão sob os pés de Lucas desabou. Ele nunca imaginou que sua mãe estivesse envolvida em um sistema de corrupção. Agora, a linha entre os amigos e inimigos se tornava nebulosa. Quem é esse homem? E qual era o papel dele? Lucas sentiu o vazio se alastrar. Segredos estavam prestes a ser expostos, e a verdade seria mais devastadora do que qualquer explosão. O que mais ele tinha que saber? Lucas estava ali, paralisado, enquanto sua mãe, em pé entre os dois grupos que brigavam, encarava os encapuzados como se estivesse desafiando um destino sombrio. O clima estava denso, cada respiro era um teste de coragem. Ele queria correr até ela e perguntar tudo, mas as palavras simplesmente não saíam. Esta mulher, que desaparecera da sua vida, estava agora no meio de uma batalha e ele não entendia nada. "Você não pode fazer isso, Lucas! Sua mãe não deveria estar aqui!" Arthur gritou, sua voz embargada de pânico. Mas Lucas estava concentrado em sua mãe, que segurava um passado secreto nas mãos. Ele não sabia se deveria sentir alívio ou terror. "Mãe, o que você está fazendo aqui? Você está bem?" O medo reverberava na sua voz. Ela não desviou o olhar. Sua expressão estava firme, mas havia uma tristeza profunda nos olhos dela, como se carregasse o peso do mundo. "Lucas, escute. O que você não sabe é mais complicado que pensa", ela respondeu. Mas a voz estava quase sufocada pela tensão que preenchia o ar. Os encapuzados estavam recuando,
mas ainda pareciam prontos para atacar a qualquer momento. Em um instante, tudo mudou. O celular dela vibrou em um rugido de alerta. Assustada, ela puxou o aparelho do bolso e olhou para a tela. Os olhos dela se arregalaram. Não pode ser, ela murmurou, enquanto a expressão dela se transformava em um misto de horror e reconhecimento. Mãe, o que está acontecendo? Lucas gritou, seu coração pulando na garganta. Mas antes que ela pudesse responder, um ruído ensurdecedor cortou a sala. E a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens armados entrou correndo. Eles não eram policiais, mas mercenários, com um olhar de determinação, como se buscassem algo mais do que apenas uma captura. Saia da frente! Um deles gritou, logo mirando diretamente na direção de sua mãe. A sala inteira tremeu e os ânimos se acirraram. O que estava acontecendo? Era um jogo de poder agora. Não, você não vai machucar ela! Lucas gritou, fazendo um movimento instintivo para proteger sua mãe. Mas foi aí que as verdadeiras revelações começaram a aparecer. Aquele homem que liderava o grupo não era apenas um qualquer. Lucas, não é verdade! Ele é seu pai! Disse a mãe, a voz trêmula e cheia de desespero. Uma onda de choque percorreu o corpo de Lucas. Pai! Ele nunca soube! Você estava vivo o tempo todo! Ele se sentiu girar em um mundo de incertezas e confusões. Este homem era um desconhecido e, ao mesmo tempo, tudo o que ele não sabia te precisava. Mas antes que a poeira pudesse assentar, o verdadeiro estrondo aconteceu. Um dos mercenários mirou sua arma não para a mãe de Lucas, mas para Arthur. A tensão estava no... Ele sabe demais! O homem gritou, puxando o gatilho. O tempo parecia desacelerar. Tudo aconteceu em um instante. Lucas viu Arthur sendo atingido. O olhar de pânico dele avassalando a sala. O eco do tiro ecoou como um trovão. E em um instante, o chão sob os pés de Lucas desabou. O queixo dele caiu. Era um choque, uma verdade devastadora. Então, a sala mergulhou em gritos e confusão. O sangue de Arthur se espalhou pelo chão como um aviso. Ela estava ali, sua mãe. E também seu pai. Mas Lucas se sentia mais perdido. Em meio a tudo isso, ele ainda não conseguia confiar em ninguém. Havia uma força que o forçava a reconsiderar toda a situação. Lucas, precisamos sair, a mãe gritou, puxando. Mas... algo dentro dele resistia. A traição de Arthur infectou o espaço. O nó na garganta dele se apertava. Ele olhou para sua mãe. Por que você nunca me disse? O que mais você esconde? No fundo, ele sabia que a verdade era mais complexa do que eles estavam revelando. Olhando nos olhos de sua mãe, sentiu um misto de amor e desconfiança. Ela havia vivido nas sombras e agora tudo estava desmoronando ao redor deles. E então, um som ensurdecedor. O grupo de mercenários recuou, enquanto uma sirene distante começava a apitar, crescendo rapidamente. Soldados, polícia, todos estavam chegando e a batalha estava prestes a se intensificar. Vamos, Lucas! A mãe gritou, puxando-o novamente. O que mais estava prestes a se revelar? E o que mais ele não sabia sobre a nova identidade que estava emergindo? Uma sombra escura pairava sobre ele, enquanto a verdade se escondia sob camadas de segredos e mentiras. O que viria a seguir?
A pergunta ecoava na mente de Lucas. Quem ele realmente era e até onde iria para proteger aqueles que amava? Lucas estava em um turbilhão de emoções. A explosão do carro e as balas ecoando o rodeavam como um pesadelo em câmera lenta. Ele vê a movimentação intensa ao redor, a confusão a seus pés. Mas o que mais o atingia era a verdade dolorosa sobre sua mãe e quem ela realmente era. "Mãe!" ele gritou, mas sua voz mal soava em meio ao caos. O olhar dela, tão firme, o fazia sentir um misto de amor e raiva. Como ela poderia esconder tanto? "Lucas, agora não é hora!" ela gritou, puxando-o para longe, mas ele se sentia preso, pronto para confrontar tudo. A verdade latejava em sua mente. "Você não vai sair de novo da minha vida." O mercenário se aproximava, sua arma apontada. Em um movimento brusco, a mãe virou-se, unindo-se ao pai que acabara de aparecer. "Você tem que confiar em nós", disse ele, sua voz profunda. E mesmo com a revelação ainda fresca, Lucas hesitou. Confiar? Que base ele tinha para isso? Então tudo aconteceu de novo. Os primeiros tiros dispararam. Ele viu a mãe se lançar na frente do pai e um grito saiu de seus lábios. "Não!" O tempo parecia se arrastar. No entanto, ao invés de pânico, uma calma estranha tomou conta de Lucas. "Lucas, escute! Isso não pode acabar aqui." A mãe chamou, mas seu olhar estava fixo em Arthur, que se contorcia no chão, à beira da morte, muito além do que uma variedade de emaranhados de corrupção poderia levar. Ele era parte da teia que havia prendido sua família. Ui! Um eco de dor. As palavras de sua mãe se mesclavam ao ruído dos tiros, mas a mensagem penetrava. A verdade era uma espada de dois gumes. Lucas respirou profundamente. "Por que deveríamos acreditar em você?" O desafio pesava no ar. "Porque eu sou seu pai!" O homem explicou uma vez mais, ardendo de frustração. Mas Lucas só conseguia pensar no que a vida significava para ele agora. Um som ensurdecedor veio do outro lado da sala. A polícia estava se aproximando. O tempo estava se esgotando. De repente, algo estourou. E uma explosão de luz iluminou a sala. Vários homens em trajes anti-estilhaços invadiram, armas em punho. Olhos aflitos olharam ao redor, enquanto os mercenários se dispersavam em pânico. A sala se tornou um campo de batalha, encerrado sob um manto de incertezas. "Todos para baixo!" gritaram os novos entrantes. E todos se agacharam, o instinto de sobrevivência dominando. As mães nunca deveriam enfrentar essa dor. Nunca! E entre tudo, a dor nas costas de Lucas pulsava. Ele amava sua mãe, mas o peso dos segredos afetava a todos. "Lucas, temos que ir agora!" Sua mãe estava ali, puxando-o com firmeza. Ele finalmente cedeu. "Não pode! Posso deixá-los me levar de novo." Ele não sabia que futuro o aguardava, mas não era hora de hesitar. Se o padrão se repetisse, ele precisava ter coragem de deixá-los para trás. Finalmente, quando a sala desmoronava em um susto coletivo, Lucas olhou para seus pais. Eles não eram mais estranhos. Eram seus aliados. Falhas e segredos um dos outros revelados em meio ao caos. Quentos, um futuro incerto se aproximava. Em um último esforço, com a adrenalina correndo, Lucas agarrou suas mãos. "Estamos juntos nisso, certo?" Ele precisava da resposta, do calor que esse laço proporcionava. Entrelaçados, eles correram para a saída, desbravando juntos o túnel de escuridão que os aguardava além da violência. E enquanto os gritos se misturavam à sirene, o eco ecoou em
Toda além. Sua mente. A nova vida que tinha pela frente era um mistério envolto em segredos e escolhas. O futuro ainda estava nas sombras, mas ele não enfrentaria esse caminho sozinho. Agora, aqui vai a mensagem que você não pode ignorar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, pois você sabe que isso ajuda muito o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se fazer ouvir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.